Galera, hoje é um vídeo a vida de Jesus. Vamos fazer um vídeo aqui, vamos saber a vida de Jesus desde criança, desde que ele nasceu. Bora. Vamos começar. Maria, a sua mãe, e José, o seu pai. José soube que Maria ia ter um filho, um bebê, e ele achou que tinha sido ele que tinha engravidado a Maria. Só que não foi. Isso foi coisa do Espírito Santo lá do céu, que anda como uma pomba branca. Isso vocês vêem no filme A Estrela de Belém, que passa a vida inteira da Maria e José com Jesus. Então, Maria e José. Maria e José. É a Maria de vermelho, José o de azul. E que tal Jesus? Aqui Jesus já está criança. Então, Jesus, quando teve sua idade de adolescente, ajudou seus pais no coisa de madeira, fazer mesa. Isso você consegue ver no filme A Paixão de Cristo, que é um filme muito triste, muito pesado, mas o filme vale a pena. Então, galera, Jesus, quando ele ficou adulto, ele já sabia que ele ia ser crucificado na cruz e ia apanhar. Então, Jesus, aqui é quando Jesus nasceu. Ele nasceu junto com ovelhas, vacas, bois, galinhas, os bichos todos lá. Porque no filme A Estrela de Belém passa. Ninguém queria dar ajuda para Maria e José para o nascimento do seu filho. Então Maria ficou desesperada e José ficou triste por imaginar que foi ele que tinha engravidado sua mulher. Mas o Espírito Santo desceu e falou: José, não temas a receber Maria como tua mulher. O bebê que está gerando a barriga dela não foi você, foi coisa do Espírito Santo. E você dará um nome para ele de Jesus, que salvará todos da cidade. Após José ouvir isso, ficou confiante e decidiu ajudar a sua mulher. No meio do coisa lá, o burrinho, aquele cavaleiro que queria matar Maria, ele no filme A Estrela de Belém passa. O rapaz acaba morrendo e seus cachorros é salvo. Então Jesus acabou nascendo. Com cabelos cacheados, amarelos, dourados, e ele era um bebê. Sim, Jesus era um bebê. Depois Jesus viveu sua vida como uma criança, bebê primeiro, depois criança, foi crescendo até se tornar um adulto. Jesus começou a andar pelos bairros e sua mãe ficou com ele, a Maria. Depois que Jesus ele cresceu, havia um cego na rua que pediu ajuda de Deus. Então Jesus pôs a mão no olho dele, vocês lembram? E a cegueira acabou. Depois Jesus levantou o homem e deu um abraço nele. Muito engraçado. Quer dizer, muito fofo, galera. Quer dizer, eu tô me confundindo aqui. Você consegue ver também melhor a história de Jesus no Midinho, o pequeno missionário em A Crucificação. Tem vários episódios. O Midinho é um missionário. Então depois que Jesus ele foi coisando, o Judas o traiu, que passa no filme. Depois de Judas o trair, aquele o discípulo acabou ferindo a orelha de um soldado. Jesus pôs a mão na orelha e o corte desapareceu. Todos ficaram assustados. Como é que um homem normal tinha poderes? Porque lá naquela cidade ninguém acreditava que Jesus tinha poderes. Só assim, depois eles capturaram Jesus, pôs um saco na cabeça dele. Isso vocês conseguem ver no filme O Salvador, de Jesus, que lá é uma história também. Mas o melhor filme é A Paixão de Cristo. Então Jesus, quando os homens pegaram ele e capturaram, ele foi apanhando até o caminho. Até chegar no coisa lá para decidir o que ia acontecer, se ia libertar Jesus ou Barrabás. Então depois Barrabás foi solto. Barrabás zombou mais de Deus e depois Barrabás conseguiu ir embora. Depois disso Jesus foi para apanhar. A primeira chicotada que foi com um pedaço de vareta de madeira. Não machucou muito, então depois eles trocaram por um chicote de pontas.
Jesus acabou ficando muito machucado, perdendo. Esse filme é A Paixão de Cristo. Você dizer que é muito bem feito, o sangue, o machucado. Isso aí não é para criança, esse filme é para maiores de 18 anos. Então Jesus, você vê aí que ele ficou muito machucado e os caras sem dó ficou batendo nele. Até que aquele soldado, que ele lá fala que não era para bater nele até matar, e sim era para castigá-lo. E isso aí, esses dois aqui, ó, esse careca e esse aqui, fica inacreditado. Como é que um homem perdeu mais de meio quilo de sangue e tá vivo ainda? Depois, não acreditando mais em Jesus, levou ele para a cruz. Então aí, Jesus acabou carregando a cruz. E os mesmos homens ficaram batendo nele. E ele foi carregando a cruz. Um bandido e outro bandido perguntou: por que abraça as tuas cruzes? Tem que carregá-la, não abraçar. E Jesus aguentou a zombaria. E Jesus carregou a cruz, carregando, subiu o morro, apanhando, até que Jesus caiu de uma escada e quebrou o ombro, o esquerdo. Então assim, ficou mais difícil, ele precisou de ajuda. Então aquele cara lá ajudou Jesus. Mas até que eles começaram a bater mais em Jesus, o cara falou: se tocar mais um dedo nele com esse chicote, eu não vou mais dar nenhum passo com a cruz. Galera, sem querer ofender, era melhor você pegar a espada e matar Jesus que fazer ele sofrer. Mas ele veio aqui para... ele sabia que ele ia sofrer. Então aí, depois Jesus acabou indo para a cruz. Na cruz, o pregado, ele chorou. Acho que derramou uma lágrima só. Então aí Jesus, na cruz, um bandido acreditou nele e falou: tenho todos os motivos para me perdoar. Jesus, me lembra quando você for pro teu reino e vim como um rei. E Jesus falou isso aqui: hoje você estará no paraíso comigo. Então Jesus morreu na cruz. Esse aqui, o que furou ele com a lança e não acreditou. Ele era cego também. Então aí Jesus, o sangue de Jesus caiu nele e ele voltou a ver. Depois que ele voltou a ver, Maria estava do lado do seu filho, que era o irmão de Jesus. E esse aqui, que eu mostrei pra vocês, agachou no chão e começou a chorar. Que depois eles viram que ele era o Salvador, tinha poderes. Depois que eles viram isso, esse cara não acreditaram que eles mataram um cara tão da hora que tinha poder que salvou nós. Então depois Jesus acabou morrendo na cruz. Depois que Jesus morreu na cruz, os bandidos também morreram. A vida de Jesus foi sofrida. Aí depois Jesus ressuscitou e apareceu para os discípulos. Os discípulos não acreditou nele. Então aí Deus ressuscitou e mostrou os seus ferimentos causados pelo prego. Então aí Jesus, assim, ele nos salvou. E esse aqui é o nosso Salvador, morto na cruz. O maior pecado e muito triste. Se gostou desse vídeo, comente: eu gostei do vídeo, eu quero mais vídeos sobre a vida de Jesus. Até o próximo vídeo.